Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Minha primeira vez, então vamos fazer isso juntos, né? Vou falar um pouquinho de mim. Me chamo Andréa Bobrick, tenho 38 anos, sou mamãe de um filhinho lindo de 7 anos, Benjamin. Queria estar aqui. Mãe, eu não posso ir. Falei, em breve, filho, calma. E conheci a Atomy através da Fanny e do Sony há basicamente 1 ano e meio, vamos dizer assim, né? E eu tenho uma clínica onde eu trabalho com micropigmentação e beleza natural, onde tenho mais outras pessoas comigo. E quando eu conheci os produtos da Atomy, eu conheci para uso pessoal. E eu fiquei muito impactada, porque eu já estou no mercado da beleza há 7 anos, né? Vai fazer 8 anos agora. E a gente cria um nome, né? As pessoas elas veem na gente uma referência de qualidade. Então, antes de eu começar a oferecer ou incorporar os produtos, porque eu nem sabia que existia essa possibilidade na ocasião, ao meu trabalho, ao que eu já faço à minha clínica, eu comecei a testar e conhecer. Então, foi uma experiência muito interessante. Fiz o uso dos produtos durante 6, 7 meses. E antes eu usava uma outra marca americana, que eu pagava muito caro, e que eu não tinha os resultados que eu obtive com os produtos da Atomy. Então, isso me impactou demais. Fez muito sentido para mim. Eu comecei a entender sobre a filosofia da empresa, que é linda, né? Todo mundo que está aqui, eu acho que é apaixonado e já foi impactado também na sua essência por essa metodologia, essa visão da empresa. E eu me apaixonei e eu desenvolvi um protocolo lá onde eu trabalho, na minha clínica, com os produtos da Atomy. E aí, quando eu decidi empreender. Então, que eu empreendo faz um pouco menos de 1 ano. Então, eu sou, assim, bebê ainda, né, perto de alguns aqui, e quero poder ser, um dia, de alguma forma, um pouquinho de inspiração para quem está começando, né? E, assim, eu tive muito resultado no último ano, né, dentro do meu negócio. Eu tive um resultado excelente, né? E uma aceitação das minhas clientes de forma muito satisfeita com relação a esses produtos. Sim, tá. Obrigada. A esses produtos. Então, o Evening Care, ele foi assim o primeiro passo para mim, literalmente, né? E eu acho que faz muito sentido ele ser o primeiro passo. Eu costumo dizer que ele é como se fosse a fundação, a estrutura, né, de uma construção. Ela precisa ser o quê? A fundação, né? Ela precisa ter ali os pilares bem fortificados, bem estruturados, para depois poder receber um acabamento e os outros materiais. Então, eu falo que o Evening Care, ele vem nessa condição de ser aí a porta de entrada para o tratamento facial e dá resultados desde a primeira aplicação. Pelo menos é o que eu sinto lá, né? Eu tenho certeza que é o que vocês sentem também quando fazem o uso. Então, eu introduzi um protocolo chamado Pele de Porcelana, na qual eu faço com esses produtos e coloco também produtos de hidratação. E tem sido um sucesso, gente. O último ano, eu vou dizer para vocês que depois, né, que eu já estou há muitos anos executando micropigmentação, mas depois desse carro-chefe, a pele se tornou praticamente que ali, no mesmo patamar de procura e de aceitação do que um carro-chefe que eu já estou há 7 anos fazendo, praticamente 8 anos. Então, é muito significativo o que esses produtos entregam e o que esse kit entrega. Então, eu vou falar um pouquinho, gente, do meu jeito, tá bom? O que eu conheço do produto, e quero passar para vocês essa experiência que eu tive, que eu tenho, que eu estou tendo e que eu estou agora levando em formato de workshop para alunas, né, para pessoas que têm interesse em conhecer o produto e que também querem empreender na área. Bom, vamos falar sobre a realidade do nosso dia a dia, né, que é a pele, a nossa pele. Nós vivemos numa cidade, eu acho que dificilmente, né, quem não está em São Paulo, é um lugar muito poluído, então a gente já tem o acúmulo diário realmente da sujidade, da poluição, a gente tem as células mortas, a gente tem um trânsito totalmente obstruído, né, na nossa pele. Então, por que eu falo que esse é uma limpeza de pele profunda? Porque ela é realmente a base. Sem a gente limpar, é aquela coisa. Comprei uma decoração linda para minha casa, mas não adianta a gente pôr aquela decoração linda sem
né, executar uma faxina, tirar o que não usa mais. É exatamente o que esse kit ele vai propor. Então, ele vai fazer uma limpeza, né, muito profunda, só que de forma zero abrasiva, ela respeita muito a integridade da pele, nutre muito a integridade da pele, e para depois a gente entrar com a parte de nutrição. Então, a gente vai fazer primeiro aquela faxinona, né, para depois entrar com a parte de nutrição. Então, a gente tem todo esse acúmulo diário e a realidade da nossa pele é essa sujidade por uso excessivo de produtos, poluição, shampoo, condicionador, etc. e tal. E o que eu fazia também, o que eu indicava, era o uso de um sabonete qualquer, para que as nossas clientes ficassem com a pele mais limpinha, depois um tônico qualquer. E, na verdade, eu aprendi muita coisa com esse kit, né? Que é o impacto que traz, na verdade, esse dia a dia na nossa pele. Poros obstruídos, a pele fica opaca, muita gente com problema de acne, manchas na pele, até olheira, a região aqui dos olhos um pouquinho mais escuras. Por quê? Porque acha que está limpando a pele, acha que está trabalhando, deixando a pele limpinha para receber uma nutrição, uma hidratação, mas, na verdade, não está. Então, investem em produtos caros, em anti-ages caros, né, com tecnologia excelente, mas que não recebe 100% daquele ativo que poderia estar recebendo. Então, aqui a gente fala que não é só limpeza, é uma renovação. Falando, então, das etapas, são 4 produtos. O primeiro é o Deep Cleanser, ele prepara essa pele. Eu gosto muito de usar lá para as minhas clientes e para as minhas alunas, eu falo que ele é o nosso demaquilante. Então, a gente faz o uso na pele. Deixa eu até passar lá para ele, já direto, que eu já comecei a falar dele. Então, ele seria a etapa número 1. Né? Ele vem, então, trazendo essa proposta de derreter a maquiagem, de entrar ali dentro dos poros, de absorver a oleosidade, tá? De uma forma muito respeitosa, sem agredir a pele. Então, a gente faz o uso do DIP dessa forma, né? A gente poderia até considerar como se fosse um salicílico, assim, que entra dentro dos poros e remove essa sujidade mais profunda, essa oleosidade. Então, eu gosto muito de usar como um demaquilante. Ele vai fazer a remoção de bases, protetor solar, maquiagens, poluição, impurezas, mas vai fazer isso sem ressecar, que é muito legal. Principalmente para quem tem pele mais oleosa. Eu mesma usava produtos extremamente abrasivos. Depois que eu fazia minha skincare, eu sentia minha pele repuxando, sentia minha pele desconfortável. E isso eu não senti. Foi até uma questão que eu tive. Gente, mas minha pele é muito oleosa, eu vou usar óleo. Como que eu vou usar óleo na minha pele? Minha pele vai amanhecer mais oleosa. E é a mesma queixa das minhas clientes. Eu falo, não, pode ficar tranquila, porque você vai ver que inclusive, vai estabilizar essa questão do óleo. Então, primeiro a gente faz o uso do DIP. Ele é riquíssimo, né, no poder botânico dele, né? Então, ele vai trazer a firmeza na pele por conta dos extratos que ele tem. Gente, são muitos nomes técnicos, tá? Então, a gente vai lendo ali juntos, mas para vocês entenderem o conceito, né? Então, ele não limpa apenas, ele também vai fazer o papel de firmar essa pele e ele vai administrar o brilho. Né? Então, isso é muito interessante, além dele ter a vitamina E também, que é um antioxidante poderosíssimo. Isso tudo em um produtinho só básico, que a gente fala que é o demaquilante, né? Para começar, só de fazer o uso, eu já sinto que clareia, e quando às vezes eu estou sem tempo, eu demonstro muito isso na mão das minhas clientes. Né? Às vezes é uma cliente que foi lá fazer um outro tratamento, mas eu tenho alguns produtos ali para deixar chamariz, né? Lógico, porque você sabe que a gente compra com os olhos, principalmente as mulheres, o visual é importantíssimo. Então, eu deixo ali, elas, o que é isso? Eu falo, olha, isso aqui é a nossa limpeza dupla, vem cá, fazer na mão. Aí eu pego a mão, faço em uma mão. Nossa, já ficou branco. E assim vai, porque de fato é isso. Né? Depois a gente entra com o Foam Cleanser. Ele é o quê? Ele é o sabonete. Ele precisa ser aplicado no formato de espuminha. Então, a gente tem o batedor de espuma, alguns usam redinha. A gente pode também fazer isso em conchinha na mão. O bacana dele é que ele faz o complemento da limpeza. Então, ele é a segunda etapa da dupla limpeza. Primeiro, então, o DIP, a limpeza profunda, em formato de óleo. Depois, a gente entra com o Foam, que seria essa espuma ultra hidratante, né? O diferencial dela é que ela é uma espuma extremamente hidratante, toque suave, perfume, gente, apaixonante. Né? Eu tenho cliente que fala, comprei até o batedor e eu tomo até banho. Eu falo, meu Deus,
Tome então, tome banho, fique à vontade. E porque ele rende muito, né? A gente sabe que é uma gotinha de nada. Gente, se vocês não fizeram, não conhecem, enfim, é a primeira vez que estão vindo, vão lá, dão uma checada. Realmente é de impressionar. E então ele fecha essa limpeza dupla, que a gente chama, para começar a tirar toda essa sujidade maior aí, né? Então ele tem o chá verde, né, que é um ativo poderosíssimo, a aloe vera, que vai hidratar, a centelha asiática, que vai trazer todo o clareamento. Só de fazer essas duas etapas, a gente já sente o rosto, ou quando vai fazer a diferença nas mãos, a gente já percebe que uma das mãos está muito mais limpa, clarinha e hidratada. E a gente nem entrou com hidratação. Então, é uma coisa que impacta muito, muito mesmo. Que foi o que aconteceu comigo lá no comecinho, no primeiro contato que eu tive, e que eu já fiquei impactada e resolvi fazer uso pessoal, e assim foi indo. De uma forma muito natural. Cadê o Sony? Gente, a gente brinca de tio Sony, eu falo que ele é meu pai Sony. Porque ele tem que me aguentar. Eu fico perguntando direto para ele, o que é isso? Para que serve? E depois, então, desse processo, a gente tem, para complementar, né, o peeling em gel. Esse peeling em gel, ele é muito interessante. Ele é como se fosse um peeling enzimático. Quando a gente fala peeling, vem aquela dúvida na cabeça. Nossa, mas não é abrasivo, não é forte? Aí pode tomar sol, fazer peeling? Mas como é que é o cuidado pós? Não é esse peeling convencional que nós estamos acostumados, que muitas vezes vem até com aquelas partículazinhas de areia para a gente, né, sentir mesmo. Não é isso. Então, ele é um gel, literalmente. Ele é zero abrasivo, ele é um peeling enzimático, então ele vai reagir ali com o aquecimento, o calorzinho da sua pele, ele vai soltar os ativos. E vai fazer essa remoção mais profunda de células mortas. Então, a gente faz a indicação de 1 a 2 vezes na semana, né, de acordo com a necessidade, da sujidade, do tipo de pele de cada um. Mas a gente indica que faça pelo menos de 1 a 2 vezes na semana. Ele é celulose natural, então, além dele não ser abrasivo, ele não vai dar irritabilidade na pele. Ele é um produto que ele harmoniza muito bem com a microbiota da pele. E aí, o que eu amo nele, né, além dele ser super agradável, dele ser refrescante, ele faz a remoção das células mortas, ele deixa a pele extremamente radiante e ele tem muita vitamina C. Né? Então, ele vem aí com o ativo desse extrato de, vamos falar assim, a toranja, né, que ela é muito rica em ativos de limpeza. Então, ela faz essa limpeza mais profunda dos poros e ela remove ainda mais as células mortas. A gente consegue sentir que a pele fica até mais homogênea. Tá? Então, ele é maravilhoso nessa questão. E a cerejinha do bolo, que é o Pure Off Mask, ele é uma máscara que só de falar o nome, né, o que tem, o que faz, eu acho chiquíssimo, né, falar que a gente vai finalizar o pele de porcelana, que eu inventei, né, criei esse nome. Para o meu protocolo, tá, gente? Mas vão outros produtos, mas é um protocolo que eu comercializo dentro do meu estabelecimento. E elas amam, elas pagam horrores para ter esse tratamento. E aí, eu as cadastro e elas continuam o consumo na casa delas. Então, é uma coisa muito completa. Elas fazem em cabine, a gente dá um tratamento diferenciado e elas continuam em casa. Mas por que esse Pure Off Mask ele é maravilhoso? Primeiro, porque ele é uma experiência, né? Ele é uma experiência à parte. Segundo, porque ele é realmente para finalizar essa pele. Ele vai purificar, ele vai absorver o restante das impurezas, ele vai devolver elasticidade, ele vai promover esse lifting, ele vai deixar a pele com a textura muito mais macia, vai selar tudo que a gente implantou ali de ativos de nutrição. E quando eu falo, ele tem uma gama aí de minerais que na sua composição, e eu falo para as clientes, elas ficam enlouquecidas. Eu falo, olha, a gente tem o pó de ametista, o pó de jade. Elas, nossa, meu Deus, eu estou passando, né, pedras preciosas no meu rosto. E é isso, gente, porque é uma experiência e realmente a gente faz aquela aplicação, ela tem aquele momento de ter a experiência do tato, de sentir, e depois a gente tira, faz aquele lifting.
lifting, né? E eu finalizo depois com protetor solar, da Atom, enfim. Então, se torna uma experiência, mas realmente respeitando o fundamento, que é a limpeza. A gente não pode começar a nutrir uma pele ou levar aí uma tecnologia de ponta, né? Maravilhosa, anti-age, de renovação celular, se a gente não preparou a fundação nesse terreno, que é a limpeza, né? Eu falo que é muito mais que limpeza, é uma revitalização. Então a gente limpa e revitaliza. E aí também é indicado, nesse contexto, fazer o uso dessa máscara de 1 a 2 vezes por semana. Já ouvi, existem lendas que tem gente que dorme. Alguém dorme com essa máscara? Então, gente, assim, recomenda-se 1 a 2 vezes na semana, mas você pode dormir com ela, você pode comer ela no pão como se fosse requeijão, você pode fazer o que você quiser, ela é a fonte da juventude. Inclusive, quando eu estou meio triste, eu passo ela, aí ela seca, eu puxo, eu falo, gente, que glow! Aí eu fico muito melhor. Então, use sem moderação essa finalização, tá bom? Eu indico todos os dias, durma com ela. No começo, a sua família vai estranhar, meu filho falava, mãe, quando que você vai voltar ao normal? Eu falo, um dia, filho, um dia. Aí, eu assim, brincando agora, eu falei, filho, a mamãe gostou tanto desse produto, eu estou tão feliz usando ele, que aí eu brinquei com as meninas, que eu falava tanto. Gente, foi uma coisa muito natural, de verdade, né? E aí eu falei, gente, eu virei agora, me converti a Atom, né? E aí aquela brincadeira, e meu filho entrou nessa, mamãe, quando que você vai voltar? Eu falei, talvez, tá um dia, nunca. E é isso, queridos, a apresentação é essa. Obrigada pela oportunidade e até breve, se Deus quiser.